Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é a Venezuela e o impasse histórico da Revolução Bolivariana. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, a Venezuela é o assunto do momento, né? A eleição do domingo, as querelas entre Maduro e o presidente Lula e por aí vai. E aí vocês devem ter ouvido falar muito da Venezuela nos últimos dias nos noticiários. Eu quero fazer uma abordagem aqui diferente com vocês. Eu não vou centrar esse vídeo num debate eleitoral, embora vá falar evidentemente das eleições. Eu quero olhar por outro prisma. E aí, preste muita atenção, porque eu acho que essa é a questão fundamental de longo prazo no debate sobre a situação política, a luta de classes na Venezuela. Eu já expliquei isso em detalhes no meu vídeo, porque eles odeiam Hugo Chávez, porque eu tenho uma estima e uma admiração muito grande pelo presidente Chávez, né? Acho que a única vez que eu chorei com política na minha vida foi quando o presidente Chávez morreu. Assim, eu tava no Marco Zero tomando um vinho carreteiro. Eita, jovem adora acabar com o seu próprio corpo, né? E aí recebi por SMS, eu não tinha um WhatsApp na época, a notícia que o presidente Chávez morreu. Eu tava no brilho naquela fase que você diz que os outros é como um irmão pra você receber a notícia que Chávez morreu e tal. E veja, gente, eu tenho muita admiração pelo presidente Chávez, porque eu acho que ele foi líder político de um processo fundamental, o maior líder político da América Latina no século XXI. Eu, como eu já disse, expliquei esses detalhes no vídeo porque eles odeiam Hugo Chávez. De maneira sintética aqui, a gente fala muito do impacto que foi o fim da União Soviética, do campo socialista, a derrota do movimento terceiro-mundista, do movimento dos não alinhados, neoliberalismo, o auge do pensamento único, do não alternativa, do fim da história. Hugo Chávez ele foi responsável na América Latina por quebrar essa hegemonia do fim da história, de que a democracia burguesa e a economia de mercado capitalista são inquestionáveis, eternas, e o que você pode, no máximo, é pensar um revezamento eleitoral entre duas forças políticas que, embora tenham bases sociais diferentes, têm balizas programáticas que são iguais, né? A velha disputa entre democratas e republicanos, por exemplo, ou na Inglaterra, entre conservadores e trabalhistas, ou na França, entre conservadores e socialistas, ou na Grécia, entre conservadores e o PASOK, enfim, dois partidos políticos, embora com histórias diferentes, com bases diferentes, que aplicam rigorosamente o mesmo programa no que é central. E o Chávez, ele rompe isso, né? O Chávez, ele reintroduz no vocabulário político da América Latina, e aí isso teve um impacto menor no Brasil, por uma série de questões históricas. O Brasil está muito afastado dos debates políticos e teóricos dos demais países da América Latina hispanohablantes, né? Mas ainda teve um pouquinho de impacto no Brasil. Mas enfim, o Chávez ele reintroduz palavras como socialismo, revolução, imperialismo, anti-imperialismo, integração latino-americana. Alguém pode dizer assim, mas João, essas palavras nunca saíram de circulação. Não, de fato. Em pequeníssimas organizações de esquerda, em debates acadêmicos, nunca se deixou de falar de imperialismo, de anti-imperialismo, de revolução, de socialismo. A gente está falando aqui de um debate de massas, de milhões de pessoas que nas ruas, em La Calle, nas ruas, nas favelas, nos becos, nas vielas e por aí vai, socialismo, revolução, imperialismo, anti-imperialismo, nacionalismo revolucionário, são palavras que deixaram de ser só de debate acadêmico e de documento partidário que ninguém lê e passaram a ser palavras de milhões de pessoas, né? Na boca do povão, sabe? Eu acho que isso não é pouca coisa. E aí alguém pode olhar esse vídeo e dizer que eu sou reformista. E aí paciência, foda-se também. Mas enfim, eu não acho que é pouca coisa. Eu acho que é um avanço da consciência, é um avanço do debate político, é um avanço da politização. A gente sair de um debate, o mercado é perfeito ou não, para ir para um debate se o projeto do Hugo Chávez era socialismo ou não. Eu, por exemplo, nunca fui simpático à formulação do socialismo do século XXI, do Hugo Chávez. Sempre discordei de cabo a rabo, sabe? É isso. Para mim, a Venezuela não é um país socialista, sabe? Nunca foi. Ali não tem nada de socialismo, mas colocar o socialismo como horizonte de debate, de projeto, reivindicar o socialismo como marco de política governamental é um avanço significativo considerando o contexto dos anos, final dos anos 90, começo dos 2000, porque tudo tem contexto, né, gente? Assim, Hugo Chávez nos anos 50 e 60 não seria lá muita coisa, porque não faltava no mundo líderes nacionalistas, populares e anti-imperialistas
inclusive com projetos bem mais avançados do que o projeto da Revolução Bolivariana liderada pelo Hugo Chávez. Isso nos anos 50, 60, 70. No final dos anos 90, começo dos anos 2000, assim, é outro contexto, outra coisa. Do ponto de vista econômico, a Venezuela também teve vários êxitos, né? Eu já debati isso também amplamente no canal, sobre o crescimento econômico, distribuição de renda e riqueza, redução da pobreza e da miséria e tal. Fato concreto é que a morte do Hugo Chávez mais a crise de 2014 em diante na Venezuela, colocará a chamada Revolução Bolivariana num impasse estratégico e que se arrasta até os dias atuais e que vai ter um novo capítulo nessa eleição. Para a gente pensar historicamente essa questão, eu trouxe um texto para dialogar com vocês. É um texto do camarada Diogo Fagundes, né? Ele publicou isso nas redes sociais dele e aí depois subiram por disparada e tal. Camarada Diogo é um pensador muito bom mesmo, assim, uma jovem promessa do pensamento crítico brasileiro. É um cara que vale a pena acompanhar nas redes sociais, inclusive eu acompanho nas redes sociais, muito bom, é um cara muito qualificado. Ele escreveu um textinho que eu vou usar ele de base para a gente dialogar aqui sobre o impasse histórico da Revolução Bolivariana. E aí vamos lá conversar sobre isso. Começa assim um texto, né? Sim, é verdade que as esperanças suscitadas pela experiência venezuelana há 20 anos atrás, bem como seu poder de referência para a esquerda mundial, murcharam. É difícil ser naive frente à quantidade dos problemas graves para pegar leve. Não se trata de nenhuma novidade, mas a repetição de características estruturais de praticamente todo o nacionalismo popular anti-imperialista. Seria interessante comparar com a história do peronismo, do nascerismo, peronismo na Argentina, né, gente? Do nascerismo no Egito, dos Baath sírios e iraquianos ou da Líbia de Gaddafi. E aqui, essa primeira reflexão com vocês. Eu já comparei a Revolução Bolivariana com a experiência líbia do Gaddafi. O Diogo Fagundes, ele define para mim muito bem: nacionalismo popular e anti-imperialista. Essa é a síntese do projeto da Revolução Bolivariana. É correto falar de revolução? Eu acho que sim. Revolução democrática, num conceito trabalhado pelo Florestan Fernandes. E que você, inclusive, acha no Lenin também, com duas táticas da social-democracia frente à Revolução Democrática. O conceito de Revolução Democrática cabe para pensar a experiência bolivariana. E aí, por que esse impasse? Veja, a característica histórica desse nacionalismo popular e anti-imperialista é transformações profundas e radicais nas relações de propriedade, na distribuição da riqueza e na conformação do poder político, mas que não buscam transcender o capitalismo. Assim, você tem transformações de vulto. O governo do Hugo Chávez significou a maior transformação da história da Venezuela. Isso não é pouco, atenção. A Venezuela fez coisas que a gente nunca fez na história. Mas isso se dá dentro de uma dinâmica ainda de capitalismo, em que o país continua numa posição dependente da divisão internacional do trabalho, porque o país ele não se retira da dinâmica econômica global do sistema capitalista, pelo contrário, ele faz transformações internas para tentar modificar sua posição na divisão internacional do trabalho. Eu nem estou dizendo que tem que sair, né, se isolar, fazer uma economia 100% autárquica do ponto de vista da economia imperialista global. Estou fazendo uma análise bem aqui objetiva sobre o que é. E aí, esses países que buscam alterar esse papel na divisão internacional do trabalho com transformações internas, mas sem transcender o capitalismo, chega um momento, o que é natural, que há um esgotamento econômico, porque qual é a característica central? Veja, você tem economias de baixíssima complexidade produtiva, normalmente economias rentistas de alguma commodity. No caso do Iraque, no caso da Venezuela, no caso da Líbia, estamos falando de economias rentistas do petróleo, que dependiam do petróleo para quase tudo. Teve um momento da história da Venezuela que o petróleo correspondeu a 90% das exportações do país, tá ligado? Então toda a entrada de dólares, superávit da balança comercial, da balança de pagamentos, a obtenção de divisas dependia do petróleo. Historicamente, essa renda petroleira era apropriada por setores minoritários da classe dominante interna, da elite interna, como sócio maior desse processo, o imperialismo. Aí quando você rompe isso, nacionaliza, por exemplo, esse setor e passa a distribuir a renda petroleira, isso causa um impulso gigantesco de desenvolvimento econômico. Então a Venezuela, durante o governo Chávez, o PIB triplicou de tamanho.
sabe? O PIB triplicou de tamanho, foi a maior taxa de investimento da história da economia, foi a maior modernização de infraestrutura da história da economia, foi o maior avanço de saúde, de educação, de moradia popular, de tudo que o saneamento básico, iluminação urbana, de tudo que você imagina. Qualquer índice que você procurar, o governo Chávez foi o maior da história da Venezuela, o maior e o melhor. E a mesma coisa com a Líbia do Gaddafi, a mesma coisa com a experiência do Baath na Síria, no Iraque, por aí vai. Com o peronismo a coisa é um pouquinho mais complexa, né? Porque a Argentina nunca foi uma economia tão monodependente de um commodity, por exemplo, como a economia venezuelana com petróleo. Só que chega um momento que essa redistribuição da renda petroleira deixa de ter um grande impacto inicial, dado que, a partir do momento que você, reduziu pra caralho a miséria e construiu escola, construiu estrada, construiu hospitais e por aí vai, para você dar um novo salto em termos de qualidade de vida, de emprego e por aí vai, não dá só para manter o redistributivismo da renda petroleira. É preciso dar um salto de complexidade produtiva na economia. Fazer com que, inclusive, paulatinamente a economia deixe de depender dessa renda de um único produto ou de alguns poucos produtos para exportação. Fazer esse salto qualitativo não é fácil, gente. Veja, a gente pode e deve criticar a experiência chavista por ter mantido a dependência do petróleo. Perfeito. É uma crítica que eu faço. Agora, a gente não pode tomar como se fosse de barato, como se fosse um processo fácil superar isso. Não é. A Bolívia, por exemplo, até 2019, era a experiência histórica na América Latina que mais vinha avançando dessa situação. Um projeto de nacionalismo popular anti-imperialista que se apropria da principal renda da economia, né, o gás natural, faz um processo de redistribuição dessa renda, potencializa o papel do investimento público e usa essa renda para tentar diversificar a estrutura produtiva. A Bolívia teve um golpe em 2019 que interrompeu muito desse processo, depois houve a derrota do golpe e agora está a confusão do fim do mundo com racha entre a ala do Lúcio Arce, o presidente, e a ala do Evo Morales, o que indica, inclusive, que dificilmente esse projeto de complexidade produtiva da Bolívia vai avançar, que é uma desgraça, mas enfim, esse é outro assunto, mas assim, fazer isso não é fácil. Então chega no momento que há uma dificuldade de se avançar qualitativamente e aí o imperialismo faz o que é natural, né? O que é óbvio, que é, se um país é monodependente, por exemplo, do petróleo, se eu consigo baixar o preço do petróleo no mercado mundial ou impedir que a circulação de petróleo daquele país aconteça, eu travo o desenvolvimento socioeconômico daquele país. Então, no caso do Irã, por exemplo, no caso das sanções, o Irã tem uma dificuldade gigantesca de vender o seu petróleo, o que tem como consequência que o Irã não é um país tão rico como poderia ser, dado os seus níveis de reserva de petróleo. E no caso da Venezuela, por exemplo, que a gente vai falar um pouco mais à frente, a partir de 2014 o preço do petróleo foi derrubado no mercado mundial, mas as sanções contra a Venezuela, mas as ameaças de invasão, de golpe de Estado, de violência e tal, fizeram com que a riqueza que o país recebia a partir da renda petroleira desabasse e, consequentemente, todo o modelo econômico montado pelo chavismo, baseado fundamentalmente no redistributivismo da renda petroleira, desabasse. A Venezuela sai do país, segundo dados da CEPAL, que mais reduzia a desigualdade de renda e riqueza na América Latina. Segundo dados da FAO, da ONU, era o país que tinha a política de segurança e soberania alimentar mais efetiva da América Latina até 2014. A economia tinha triplicado de tamanho, era um dos mercados que mais crescia na América Latina. E aí, tudo isso é destruído, vai para água abaixo, destruindo o preço do petróleo e a capacidade da Venezuela de negociar o petróleo. Então, assim, é um problema esse nacionalismo popular anti-imperialista que se baseia fundamentalmente em se apropriar do bem primário fundamental da economia e redistribuir a renda para dar o próximo passo. Assim, não é um negócio fácil. Eu grifo isso. Quando eu falo que não é fácil, não é para justificar incompetência ou para justificar reformismo e tal, só para dizer assim, a gente tem que fazer a crítica. Eu sou da linha que não dá para fazer a crítica sem saber a alternativa. Eu acho que a gente tem que criticar, mas tem que criticar entendendo a complexidade da tarefa e tendo mais ou menos ideia de qual é a alternativa. Porque só a crítica pela crítica fica difícil, mas sigamos, né? Aqui no texto.
Aí o Diogo vai sumarizando as características centrais dessas experiências históricas de nacionalismo popular anti-imperialista, né? Dependência excessiva da figura do líder militar carismático, cujas qualidades dificilmente são reproduzidas pelos seus sucessores ou apaninguados, enquanto os defeitos, ao contrário, são facilmente emulados e hipertrofiados. Militarismo tomando conta do Estado, com todas as consequências possíveis, autoritarismo, burocratismo. Isso afetou bastante a esquerda venezuelana, cada vez mais refém do servilismo ao Estado, ou então simplesmente perseguida e reprimida. E aqui, gente, tem uma questão que é fundamental. Veja, ao mesmo tempo que esse militarismo é criticável, a gente não pode esquecer que Hugo Chávez ele foi líder de um processo que é inédito na história da América Latina e que é o mais exitoso da história desse continente, de transformação político, organizativa e ideológica das Forças Armadas, porque nunca antes na história da América Latina um governo que tem contradições substantivas com os Estados Unidos se manteve por mais de 20 anos sem levar um golpe militar exitoso. Veja, isso não é pouco, percebe? Do ponto de vista da questão militar para a história da América do Sul, porque quando a gente abre para a América Latina, tem a experiência cubana, tem a experiência nicaragüense, da Revolução Nicaragüense do passado e tal. Mas na América do Sul, a experiência para lidar com a questão militar desde uma perspectiva de esquerda e anti-imperialista mais importante da história desse continente é a experiência venezuelana liderada pelo Hugo Chávez. Que eu repito, para mim todo mundo tem que ler e aprender. Ver o que é que foi que o Chávez fez ali enquanto líder do processo político, o que é inclusive copiável ou inspiração para a gente pensar a questão militar na formação social brasileira. Mas sigamos. Incapacidade de criar um modelo alternativo e viável no longo prazo em relação ao liberalismo. Não que seja algo muito trivial. Às vezes a esquerda considera que industrialização e complexidade produtiva só depende de atos de vontade. Isso aqui é fundamental, viu? Certo. Houve conquistas econômicas e sociais até agora irreversíveis. A soberania em relação à principal e única riqueza do país, o sucesso das missões sociais contra o analfabetismo e outras chagas sociais, a inédita independência em relação ao mosto, o avanço da organização popular e da consciência política de milhões de cidadãos antes desprezados e tratados como nada. No entanto, tudo isso é cada vez mais enquadrado em balizas cuja aparência feiosa suscitam apreensões. Maduro abusa de patriotadas ridículas, como nessa querela contra a Guiana, e até da exploração da religião. Muitos evangélicos bolsonaristas ficariam surpreendidos se soubessem da relação umbilical do Estado venezuelano com o neopentecostalismo. Esses elementos já estavam em Chávez, mas se tornaram puramente caricaturais quando esvaziados de sua contraparte meritória. Dito isso, e reafirmando a necessidade de uma postura crítica e de um balanço sério, boa parte da esquerda brasileira não possui críticas honestas e precisas à Venezuela, mas apenas segue irrefletidamente por oportunismo e boa consciência marqueteira. Na era da autopromoção, é cada vez mais rentável pousar de bom moço o consenso imperial, que se opõe violentamente à Venezuela pelos motivos errados. Foco nisso aqui. Onde estavam essas vozes contra o terrorismo popular que Álvaro Uribe realizava na Colômbia, ou contra, recentemente, a violência aberta e assassina contra a população indígena no Peru, que se recusou a validar o golpe de Estado contra Castilho? É uma ótima pergunta, né? Ora, é totalmente hipócrita denunciar e lutar pela perseguição do bolsonarismo, incluindo restrições de liberdade. Afinal de contas, é mentira que Xandão tenha uma concepção para a área de alargada de legalidade, impedindo o Bolsonaro de ser candidato. Querendo ou não, é um líder popular muito mais querido e que mobiliza muito mais gente que qualquer líder da oposição venezuelana, e combater fake news através de repressão por regulação das redes sociais e coisas do gênero, enquanto sataniza a Venezuela por fazer o mesmo. Não me confundam, não defendo aqui a liberdade do bolsonarismo de ser normalizado, nem acho que Bolsonaro seja um perseguido, deveria estar preso, mas questiono o que faz com que a extrema-direita dele seja melhor do que a nossa e mereça maior generosidade de nossa parte. A verdade é que lá, pelo menos, há mais motivos para a repressão. Afinal de contas, a Venezuela não lidou apenas com bravatos de golpes mal orquestrados ou quebra-quebra desordenado de lupens desorientados, mas com coisa muito mais grave e séria: golpe militar efetivo e tramado com Washington, sequestro de presidente, táticas de assassinato de civis e até mesmo bloqueio e rapinagem de suas reservas bancárias e de ouro. Esses anglo-saxões parecem ser nostálgicos de sua época de pirataria. Para quem não lembra, as reservas de ouro da Venezuela foram sequestradas pelo governo da Inglaterra. No auge das dificuldades econômicas do país, do bloqueio econômico, da baixa do preço do petróleo, as reservas de ouro da Venezuela foram sequestradas. Mas voltando aqui, é até constrangedor ver lideranças de esquerda brasileira que entraram em desespero com as ameaças bolsonaristas
bolsonaristas e pediram tranquilamente poderes especiais ao Xandão, se a coisa ficasse mais grave, na prática já não fazem, darem lições à Venezuela, que convive com coisas muito mais sérias e violentas há muito mais tempo. Ora, já esquecemos que Guaidó se declarou presidente e foi aceito por todo o Ocidente, que protestos iniciados em 2014 tinham ambições explícitas de criar o caos e descontrole, inclusive através de assassinato de inocentes, que a cabeça de Maduro esteve entregue sobre ameaça de recompensa milionária por uma proposta oficial do governo dos Estados Unidos, ao melhor estilo faroeste, que Trump admitiu, pelo menos esse idiota tem esse mérito da franqueza, que a intenção dos Estados Unidos era derrubar o governo para ter controle sobre seu petróleo, que um grupo de mercenários invadiu a Venezuela para matar Maduro, foram impedidos, nessa história espetacular, por pescadores armados em defesa do bolivarianismo. Não sei se vocês lembram dessa história, viu, gente? Mas se não me falha a memória, foi 2020, 2021, alguma coisa assim. Um grupo de mercenários saiu dos Estados Unidos e invadiu a Venezuela a partir de uma vila de pescadores, e o plano era matar Maduro, e lá a vila de pescadores conseguiu neutralizar os mercenários e prendê-los. Assim, está na internet, vocês acham isso fácil, enfim, jogando no Google. Mas continuando. Esquecemos das sanções econômicas criminosas, enquanto Israel continua livre, leve e solto, com todo o apoio de que precisa para cometer massacres coloniais e exterminar todo um povo. Façamos o dever de casa mínimo e paramos de arrogantemente dar lições a quem já teve que enfrentar obstáculos muito maiores que nós. Isso não implica adesão a Maduro, uma tarefa cada vez mais difícil até para quem tinha grande admiração pela chamada Revolução Bolivariana, mas o mínimo de simancol e coragem de desafiar a estupidez jornalística. O que o Diogo está dizendo aqui é que, veja, ele não é apoiador do Maduro, muito menos eu tenho zero simpatia pelo Maduro hoje. Eu, inclusive, já falei isso em público várias vezes, para mim o Maduro está enterrando os principais aspectos do legado da Revolução Bolivariana. O Maduro, inclusive, adotou como política econômica de recuperação da economia da Venezuela um pacote de austeridade, redução nos últimos tempos do salário mínimo da Venezuela, redução dos gastos do Estado, joint ventures com empresas petroleiras internacionais, né, do imperialismo como a Chevron, a privatização de alguns ativos estatais. Quando vocês olham a tabela do salário mínimo, a Venezuela tem o menor salário mínimo da América do Sul, para além da crise econômica que se impactou de maneira brutal no rebaixamento do valor dos salários, tem também uma política deliberada do governo de recuperar a economia, atrair investimento externo, baixando o custo da força de trabalho, vendendo ativos e fazendo joint ventures com empresas estrangeiras, além de também parcerias, né, com o capital chinês e russo. Então veja, qual é a síntese da questão aqui? A gente não vai entender o problema central da Venezuela sendo pautado pelos discursos do monopólio de mídia. O monopólio de mídia, ele faz um debate tosco que é Maduro ditador, 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 autoritarismo, e não reflete sobre os impasses estruturais da Revolução Bolivariana, o próprio ciclo progressista. Então, tanto na Venezuela, como na Bolívia, como no Equador, por exemplo, que foram as experiências, por assim dizer, mais radicais desse chamado ciclo progressista, se fez a nacionalização do recurso de maior renda da economia, petróleo no Equador e na Venezuela e gás natural na Bolívia, mas em paralelo a burguesia, principalmente a burguesia comercial e bancária, nunca teve que enfrentar uma reforma tributária e um controle da conta de capitais. Então se fez ali um pacto de classes que é assim, ó, a gente vai pegar o setor de maior renda da economia, mas vocês, grande burguesia comercial, grande burguesia bancária, grande burguesia dos serviços, fiquem tranquilos que vocês não vão ser tocados. A gente não vai fazer reforma tributária, a gente não vai estabelecer um controle maior sobre a conta de capitais, a gente não vai ter uma política séria de combate à evasão e à elisão fiscal. Então, você pega os relatórios da CEPAL, você vai ver que as burguesias da Venezuela, da Bolívia mais recentemente e do Equador, na época do governo Rafael Correa, da chamada Revolução Cidadã, eram as burguesias que mais fugavam capital para fora. Então, assim, o mercado interno crescia por causa da redistribuição da renda petroleira e do gás natural. Essa burguesia tinha lucros gigantescos e remetia essa riqueza para paraísos fiscais. Você tem um processo que o principal setor da economia é nacionalizado, mas ao mesmo tempo há um fortalecimento dos setores da burguesia comercial, da burguesia dos serviços, da burguesia bancária, porque não houve controle nenhum para cima deles, percebe? Então assim, como é que se enfrenta isso? Ao mesmo tempo, alguém pode argumentar que Jones, naquele momento, depois de toda a destruição neoliberal, depois de toda a desestruturação das esquerdas, não dava para nacionalizar
o principal setor de renda da economia e, ao mesmo tempo, ir para cima do conjunto da burguesia. Veja, é um debate possível de se fazer. Só que esses são os debates sérios. Do mesmo jeito que a gente precisa fazer um debate muito sério sobre como enfrentar as ameaças do imperialismo e reformar as Forças Armadas para fazer com que elas não sejam instrumentos de golpe de Estado, sem cair no militarismo que vai asfixiando a capacidade de mobilização e atuação popular. Veja, é um debate concreto também. Você não vai ver isso nos monopólios de mídia. Você não vai ver esse debate na esquerdinha liberal, burra, tosca, imbecil. A gente também tem que fazer um debate sobre, numa situação de cerco, o que é uma atuação esquerdista irresponsável, o que é um debate real para avançar nas conquistas populares. Na Venezuela, o governo Maduro, basicamente, na prática, quase que destruiu o Partido Comunista da Venezuela, o PCV. Na eleição de 2018, houve um acordo unitário entre o PSUV, o Partido Socialista Unificado da Venezuela, do Maduro e do Chávez, e o PCV, o Partido Comunista da Venezuela. Esse acordo unitário, que saíram juntos nas eleições, foi quebrado pelo PSUV. Nenhuma das propostas que foi ali acertada como plataforma eleitoral comum, o governo Maduro cumpriu. Dentre elas, inclusive, o aumento de salários, combate à terceirização, porque inicialmente a Venezuela tinha proibido a terceirização, depois o governo Maduro, para atrair investimentos estrangeiros e para, inclusive, potencializar o investimento privado interno, saiu liberalizando terceirização, precarização das relações de trabalho e tal. Então esse pacto foi rompido. O PCV criou a Alternativa Popular Revolucionária, um bloco de oposição de esquerda para defender as conquistas da Revolução Bolivariana do período Chávez e avançar, inclusive, num programa operário popular de superação do capitalismo independente venezuelano. A partir do momento que houve esse rompimento, o governo Maduro passa a perseguir abertamente o PCV, manobrou judicialmente e politicamente para rachar o PCV no meio e conseguiu, Fez um congresso ilegal do PCV com ex-militante, militante expulso e tal. A Justiça Eleitoral da Venezuela reconheceu esse congresso ilegal e esse PCV fake como PCV oficial, que hoje tem a legenda eleitoral. O PCV real está passando por uma crise gigantesca, uma porrada de militante sindicalista preso, uma porrada de militante perseguido, funcionário público que era militante do PCV real, que é militante do PCV real, demitido. Enfim, uma confusão gigantesca. Agora, nessa eleição, o PCV está tendo uma política horrível, está apoiando um candidato dos Partido Centrado, que é... deixa eu lembrar o nome dele. Henrique Marques, do Partido dos Centrados, é um candidato horrível. Tem vários problemas na política do PCV, mas é isso. O PCV sofreu um assédio gigantesco. E aí, veja, você nem vai ver isso na mídia burguesa, porque a mídia burguesa, foda-se, ela não vai noticiar isso. Nem vai ver isso na mídia progressista do Brasil. Então, a mídia que cobre muito a Venezuela, é o caso, por exemplo, do Brasil de Fato, que tem um ótimo jornalismo, é o caso do Opera Mundi, que tem um ótimo jornalismo, mas são alinhados com o governo Maduro, então praticamente não noticiaram a perseguição ao PCV. E aí, qual é a justificativa do governo Maduro? Ah, não, eles na prática atuam como forças do imperialismo, estão enfraquecendo o bloco de forças patrióticas, anti-imperialistas, e o PCB faz um debate que não, que o governo Maduro estava tendo uma condição de política econômica errada, estava sendo permissivo com a corrupção, estava esvaziando os mecanismos de poder popular, de democracia direta, praticando a militarização muito grande do Estado. Então, tipo assim, o que é um processo de, entre aspas, militarização realmente defensiva necessário frente às ameaças do imperialismo? Antes do governo Petro na Colômbia, tinha uma pressão muito grande de mercenários operando na Colômbia, atacando a Venezuela. Então, como é que se defende disso sem cair no militarismo, sabe? Como é que se garante numa situação de ser com uma certa pluralidade de debates para manter uma reflexão coletiva sobre os rumos políticos do país sem cair em práticas como a perseguição aberta e brutal do governo Maduro aos comunistas? Esses são os debates reais que, infelizmente, você não vai ver. E aí, na lógica de pressa das redes sociais, parece que se cria uma lógica que é Maduro é ditador ou então Maduro é maravilhoso. E veja, eu nem acho que o Maduro seja um ditador. Aí você vai dizer assim, mas Jones, aí você acabou de dizer da perseguição. Sim, é uma perseguição, mas o fato de ter perseguição não nega que seja uma república burguesa. Porque, por exemplo, o Brasil tem um morticídio gigantesco de população negra e isso não nega que seja uma democracia burguesa. É uma democracia burguesa que mata diariamente centenas de pessoas, É isso. E aí a Venezuela é uma democracia burguesa em regressão,
com vários fechamentos do espaço democrático, que está perseguindo os comunistas. Debates, Maduro é ditador, Maduro é maravilhoso, não sei o quê. Ele acaba escondendo os dilemas reais de um processo político nacionalista e anti-imperialista que vem sofrendo regressão, percebe? Então, a minha questão, eu gostaria muito que o debate sobre a Venezuela fosse, bicho, por que o avanço da complexidade produtiva não se deu a contento, porque se manteve esse grau de dependência do petróleo, porque não se enfrentou a questão do controle da conta de capitais e a força da burguesia comercial e da burguesia bancária, porque as iniciativas, por exemplo, de cooperativas, de fábricas autogestionadas, que foram muito fortes na Venezuela no governo Chávez, porque essas iniciativas não prosperaram para ganhar escala e ajudar na complexidade produtiva como deveriam, porque a Venezuela não conseguiu, por exemplo, a partir do fortalecimento do seu setor militar e conectado com a indústria petroleira, fazer um efeito de encadeamento e desenvolver isso para outros setores industriais. Enfim, gostaria de ver esse debate, né? Aí vocês entendem porque, por exemplo, eu passei os últimos tempos calado, porque assim, o que é que está em jogo na eleição? Está em jogo na eleição a continuidade do governo Maduro, que vai ser um governo com cada vez menos perspectiva de qualquer avanço popular, então vai ser um governo que vai basicamente manter a banho-maria o que foi construído na época do Chávez. Por isso que eu gosto de comparar com a Líbia, porque assim, o governo líbio do Muammar Gaddafi, a partir dos final dos anos 80, começo dos anos 90, perdeu qualquer charme do que se tinha da Revolução Verde. Ali deixou-se de ter mobilização popular como um elemento central, democracia direta, perspectiva anti-imperialista e por aí vai, mas não houve a destruição do que foi construído no auge ali do movimento terceiro-mundista, do nacionalismo popular, anti-imperialista, do pan-arabismo e por aí vai. Assim, foi um negócio que ficou lá, meio que, por assim dizer, meio que congelado no tempo. O negócio não retrocedia muito, mas também deixou de avançar, percebe? Então me parece que a continuidade da Revolução Bolivariana é isso. Assim, não vai avançar, vai ter vários pequenos retrocessos, vai ter um processo de enrijecimento, de burocratização, de perda de capacidade, de encantamento, de construção de futuro cada vez maior, e vai ter uma dinâmica de estabilidade. Ali, estabilidade de projeto, não do país. O país, enfim. Com a vitória do candidato da oposição, que é o Edmundo Gonçalves Urrutia, vai ter um processo de ataque ao legado da Revolução Bolivariana, de privatizações e por aí vai. E aí o Edmundo é o candidato dos Estados Unidos, né? É o candidato da Embaixada de Washington, é o candidato da burguesia, é o candidato das privatizações, é o candidato do desmonte das organizações populares, é o candidato do fim das milícias operárias, sabe? É o candidato do fim das comunas. Então vai significar sim um retrocesso. Já está armado o velho cerco de sempre, que é, se o Maduro ganha, vão dizer que a eleição foi fraude, não vão aceitar, é isso. E vai ter uma pressão gigantesca, vai dizer que foi fraude. O debate é tão tosco que quando a Maria Corina Machado foi proibida de ser candidata, teve gente dizendo que isso era uma perseguição do governo Maduro. Maria Corina Machado é uma espécie de Bolsonaro, gente, na Venezuela. Assim, o fato de você não ter simpatia nenhuma pelo Maduro, e eu não tenho, o fato de Maduro perseguir comunista, não vai me fazer defender uma figura de extrema direita que participou de vários atentados e ações violentas na Venezuela. Maria Corina Machado, sabe, defender ela, defender Bolsonaro, não, ela foi proibida. Irmão, ela nem seguiu os trâmites eleitorais. Então é um debate que o que a gente vai ver é isso, é uma continuidade de um projeto envelhecido e desgastado da Revolução Bolivariana ou as condições para iniciar uma contra-revolução e aumentar a conflitividade e os enfrentamentos no país, né, com certeza uma desforra, né? Assim, se o Edmundo Gonçalves ganha o governo, pode ter certeza que vai ter de perseguição, que vai ter de ataque, que vai ter de desforra, vai ser uma brincadeira. É indiferente o resultado? Não acho que seja indiferente, assim. Se a oposição ganha, por exemplo, uma das principais tarefas dos Estados Unidos, eles querem o petróleo venezuelano para, por exemplo, fornecer energia mais barata para a Europa. Está dado, está colocado. Então, inclusive, o governo dos Estados Unidos, ele faz de tudo para impedir que a Venezuela possa diretamente vender combustível e energia para a Europa, que foi muito afetada com a guerra da Ucrânia e o corte do fornecimento do gás russo, né, por pressão dos Estados Unidos. Então, há uma demanda muito grande por combustível barato. A Venezuela tem combustível barato. Isso iria dar um respiro muito grande para a economia europeia e para a economia venezuelana, mas os Estados Unidos não querem que a Venezuela mesmo se aproveite dessa condição geopolítica. Eles querem tomar o petróleo da Venezuela para vender para os europeus, né, e distribuir migalhas para a classe dominante interna da Venezuela.
Então não acho que seja indiferente, mas ao mesmo tempo eu acho muito difícil declarar qualquer apoio ao Maduro, assim. E eu entendo perfeitamente, não só por parte dos comunistas, mas também organizações trotskistas sérias na Venezuela que foram perseguidas pelo governo Maduro, a dificuldade de estabelecer apoio com o governo, porque o governo Maduro é um governo que vem quebrando pontes com vários setores das esquerdas, inclusive há uma divisão gigantesca hoje no PSUV, né? Eu, navegando nas matérias do Brasil de Fato sobre a eleição na Venezuela, era impressionante como, por exemplo, tem uma ala do PSUV que não concorda com essa perspectiva de recuperação econômica adotada pelo governo Maduro, que tem como pressuposto cortar gastos públicos, reduzir salários e atrair investimento estrangeiro, fazendo privatização de ativos e joint ventures e parcerias com empresas como a Chevron. Pois bem, essa ala do PSUV, do próprio partido Maduro, vem sendo isolada, perseguida, muita gente expulsa do partido, muita gente saindo do partido, porque é uma asfixia de debate interno, percebe? E assim, eu acho dificilmente que o Maduro vai procurar uma reconciliação, por exemplo, dentro do próprio partido. Eu acho que a tendência é continuar os expurgos abertos ou sutis, e inclusive, surge uma organização de uma dissidência do PSUV que vai se propor a recuperar o verdadeiro legado de Hugo Chávez, questão de tempo, percebe? Então, esses são os debates reais sobre a Venezuela. Enfim, talvez esse meu vídeo decepcione muita gente que gostaria de ver uma condenação gigantesca ao governo Maduro, uma defesa apaixonada do governo Maduro, mas eu estou muito mais preocupado com pensar as contradições estruturais da Revolução Bolivariana para a gente, inclusive, pensar o processo de libertação da América Latina. Porque, assim, são questões que dizem também para outros países e são questões que dizem também em menor medida para o Brasil. Por exemplo, o desafio econômico da Venezuela é muito diferente do Brasil. O Brasil tem um nível de complexidade produtiva infinitamente maior que a Venezuela. Então, a gente não tem uma economia monodependente do petróleo como tem a Venezuela hoje, né? A depender dos rumos da economia brasileira, enfim. Ao mesmo tempo a gente tem uma questão militar muito grave e a Venezuela deu umas soluções para isso. Ao mesmo tempo a gente tem uma questão cultural e de identidade nacional com a força do colonialismo cultural muito grave. E o projeto venezuelano deu uma resposta muito boa para isso. Ao mesmo tempo a gente tem uma questão de soberania alimentar e segurança alimentar muito grave. Até 2014 a Venezuela deu uma resposta muito boa também para isso. Enfim, então eu acho que é isso. Eu acho que há que se observar o resultado das eleições de domingo. Se o Maduro ganha, a acusação vai ser de fraude, que a eleição não é legítima. Se o Maduro perde, vai começar um processo de desforra e a gente vai estar acompanhando, vai estar noticiando aqui e vai estar tentando analisar criticamente e seriamente a realidade do país. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Lembrando sempre que a gente tem um grupo de Zap e nesse grupo de Zap você pode pegar todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Tá aparecendo aqui o QR Code na tela do vídeo e na descrição do vídeo tem o link da nossa lista de transmissão no Zap. Entra lá e pega tudo que a gente divulga. Um beijo e até a próxima.